Bom dia, aluno. Daremos continuidade às nossas aulas de História. O assunto de hoje é o período regencial. O primeiro reinado terminou com Dom Pedro I abdicando do trono, ou seja, abrindo a mão da função de governar o Brasil. Essa notícia foi recebida pela população de diferentes maneiras. Muitas pessoas queriam a volta do imperador ao poder. Outras viam nesse acontecimento uma oportunidade para conseguir mais autonomia e caminhar em direção à República. Aconteceram no Brasil vários movimentos de contestação ao governo, como o Levante dos Malês, a Revolta dos Cabanos e a Revolução Farroupilha. Disputas pelo poder. Com a abdicação de Dom Pedro I, o novo imperador passaria a ser o seu filho mais velho dele, Pedro de Alcântara, que na ocasião tinha apenas 5 anos de idade. A Constituição de 1824 previa que, até que ele atingisse a maioridade, o Brasil seria governado por 3 regentes eleitos por deputados e senadores na Assembleia Geral. E foi assim que, entre 1831 a 1840, o país foi administrado. No entanto, essa situação provocou a disputa de poder por 3 grupos políticos distintos: os restauradores, comerciantes de origem português, militares, conservadores e funcionários públicos de alto escalão. Buscava meio de trazer Dom Pedro I de volta ao Brasil. Defendia a monarquia e a soberania do rei, ou seja, desejavam conservar o poder centralizado em uma única figura. Liberais, moderados, aristocracia rural, burguesia urbana, regentes e outros políticos apoiava a manutenção do sistema monárquico, desde que o poder do imperador fosse limitado por uma constituição. Liberais exaltados, pequenos proprietários rurais, classe média urbana, profissionais liberais, funcionários públicos, religiosos e parte dos militares queriam ampla reforma política, defendiam a descentralização do poder e a autonomia das províncias por meio da criação de um Estado federatista, isto é, composto por unidades estaduais autônomas. Alguns defendiam até mesmo a República. Reformas na Constituição de 1824. Com diversas correntes ideológicas disputando o espaço político, os regentes precisaram fazer acordos para agradar tanto liberais quanto conservadores. Com isso, foram feitas algumas modificações na Constituição de 1824. A principal delas ocorreu por meio da publicação da chamada
auto adicional, em 1834, uma emenda constitucional com as seguintes mudanças. São elas: suspensão do poder moderador durante as regências, criação das assembleias legislativas provinciais com deputados eleitos por 2 anos, maior autonomia às províncias, que poderiam criar impostos além de contratar e demitir funcionários, modificação no sistema de regências. Em vez de 3 regentes, o imperador seria governado por apenas um, eleito em voto secreto para um mandato de 4 anos. Movimentos de contestação. Enquanto o governo do país era disputado por diversos grupos políticos, as condições de vida da maioria da população continuavam péssimas. Diante dessa situação, durante o período regencial, ocorreram diversos movimentos de contestação contra o governo central em várias regiões do país, cujo ponto em comum era descontentamentos com as medidas adotadas pelos governantes, quase sempre autoritários. E aí temos a imagem, dos movimentos de contestação, que significa são formadas por iniciativas de lutas por melhores condições de vida, pela garantia de direitos e também contra o autoritarismo dos governantes. Os movimentos de contestação podem envolver revoltas, lutas armadas, protestos, manifestações, boicotes, entre outros atos políticos. O levante dos malês. No período regencial, a Bahia era a província com a maior população de africanos e mestiços escravizados, muitos deles de religião muçulmana. Na época, qualquer religião não católica era proibida no Brasil, mas como os escravizados muçulmanos sabiam ler e escrever em árabe, eles conseguiam praticar sua religião em segredo, comunicando-se sem serem descobertos pelas autoridades brasileiras. Foi nesse contexto que os malês, como eram chamados os escravizados muçulmanos, organizaram um levante entre os dias 24 e 25 de janeiro de 1835, envolvendo centenas de africanos e afrodescendentes escravizados e ex-escravizados. A revolta foi planejada com antecedências anotadas pelos conspiradores em árabe e amplamente divulgada sem que as autoridades desconfiassem. A imagem representa os escravizados na Bahia na época do levante dos malês. No dia do levante, armados com faca, espadas e lanças, os rebeldes lutaram contra os soldados do governo. Seu objetivo era libertar os escravos e modificar
a situação de exploração e preconceito em que viviam. No entanto, os malês foram delatados e, com isso, os soldados conseguiram organizar suas forças em maior número do que os revoltosos e detê-los. Dezenas de malês morreram em combate, muitos ex-escravizados foram deportados para a África e a maioria dos revoltosos foi duramente punido e obrigada a retornar ao cativeiro. Aí você vê a imagem, né? A revolta malês e o levante dos escravos muçulmanos na Bahia. E aqui ficamos com a nossa atividade no livro, página 304 e no caderno.